Entre as reformas protestantes, a primeira delas, entre os reformadores, o mais famoso deles, Martinho Lutero e sua Reforma Luterana. Esse é o tema dessa videoaula. A Reforma Luterana aconteceu no antigo Sacro Império Germânico, precisamente no ano de 1517, data que inclusive foi comemorada há pouco tempo, Os 500 anos da Reforma Luterana foram lembrados há bem pouco tempo, em 2017. Vamos entender agora que acontecimento foi esse, que evento histórico é esse? Comecemos pelo cenário. Eu já te anunciei onde aconteceu. Lá no meu primeiro slide estava Sacro Império Germânico, que é o nome correto. Eu coloco aqui Alemanha, está entre aspas, não por acaso, para ser mais didática, para te ajudar a compreender melhor, mas apenas para fins didáticos. A Alemanha, com esse nome, do jeito que a conhecemos hoje no século XVI, ela não existia. A Alemanha é um país jovem, a sua unificação aconteceu no século XIX. Então, a Alemanha nasce apenas no século XIX, veja bem, muito tempo depois da Reforma Luterana ter acontecido. Isso aqui é apenas para fins didáticos, porque o Sacro Império Germânico estava situado onde é a Alemanha hoje, a atual Alemanha, século XXI, mas era um império possuidor de um imperador, tem um imperador, mas com uma política com traços feudais. O imperador existe, mas ele não comanda, o poder político não é centralizado. Esse império, esse sacro império era formado por reinos e em cada reino tem a presença de um príncipe. E o poder político acaba estando na mão desses príncipes, Então você vai ver me citar o nome de um príncipe daqui a pouco. É um dos príncipes de um dos reinos do Sacro Império Germânico, que situava-se no mesmo território onde hoje está a Alemanha, ok? A gente costuma chamar o Lutero de alemão, cronologicamente o nome não está errado, não está certo, na verdade, porque a Alemanha não existia. Mas é só para ser mais didático, para facilitar o nosso estudo aqui. Então, esse século XVI aqui, ou o ano de 1517, que é quando explode mesmo, que é quando Lutero vira popstar, ele já está na Idade Moderna, ok? 1517, cronologicamente, já é a Idade Moderna. A Idade Moderna começa em 1453. No entanto, o processo que o Lutero vai ser mais um expositor, mais um cara que vai expressar esse contexto, esse cenário, não é da Idade Moderna. Ele está acontecendo desde a Baixa Idade Média. Por exemplo, a lista de coisas que eu vou colocar logo abaixo aqui, de práticas que eram comuns nesse cenário católico, dessa Alemanha, desse Sacro Império Germânico, são práticas que não estão acontecendo apenas de 1453 em diante. Não, eu já tenho essas práticas na Baixa Idade Média. Que práticas são essas, Jeane? Práticas como a simonia, como o nicolaísmo e como a mais famosa de todas, a venda de indulgências. Vamos um por um. A simonia era a prática de comercializar relíquias sagradas. Sim, qualquer coisa que pudesse ser considerada ou no mínimo afirmada pelos padres como algo sagrado, e em cima disso a igreja ganhava dinheiro. Vamos dar um exemplo que eu estou tirando lá do filme Lutero. Inclusive já fica aqui a primeira dica. Assista o filme Lutero. Se você é daqueles que aprende muito vendo filme, gosta de cinema, assista. Recomendo vivamente o filme Lutero. Numa das cenas, a igreja está organizando uma visitação de fiéis, de católicos, ao crânio que teria sido de João Batista. Então as pessoas pagam um ingresso, vamos brincar assim, para poder tocar nesse resto de osso, ou pelo menos passar perto.
porque esse crânio atribuído a João Batista seria sagrado e quando eu encostasse eu poderia ser curado, enfim. Ou aquela coisa que talvez você já escutou, de pegar um pedacinho de madeira e falar que é um pedacinho, um gravetinho da cruz de Cristo, isso ser vendido, um óleo sagrado, santo, bento, um pedacinho do tecido que envolveu o corpo de Jesus. É esse tipo de coisa que a igreja está usando para ganhar dinheiro. O nome simonia se refere a um personagem bíblico que numa cena relatada no Novo Testamento teria visto os discípulos fazendo milagre, e aí ele achou que ele queria esse milagre, né? Esse poder de realizar milagre. Então ele demonstra a intenção de comprar esse poder, como se aquele poder de realizar milagre fosse algo comprável, né? Pelo dinheiro. E esse cara se chamava Simão. Daí, simonia. O nicolaísmo também é outro personagem bíblico que aparece até lá no livro de Apocalipse, Nicolaitas, né? Numa referência a esse Nicolau, que era um cara que achava que tudo bem não cumprir o celibato. Então, a prática do nicolaísmo ficou conhecida como a prática de descumprimento do celibato por parte dos padres. E aí, eu gosto de fazer, de gastar um pouquinho mais de tempo nesse ponto aqui. Jane, mas eu não estou entendendo. Por que o Lutero vai criticar o nicolaísmo, vai criticar os padres não cumprirem o celibato, sendo que o próprio Lutero não cumpriu? Porque depois o Lutero casa. Se você já viu o filme, você talvez lembra disso. Se você conhece a biografia do Lutero, talvez você sabe disso. Ele casou com a senhora Catarina. Poxa vida, Jane, ele está sendo contraditório, ele está descumprindo, ele está criticando quem descumpre. Veja bem, a treta do Lutero aqui, quando ele vai criticar essas práticas que ele está vendo acontecer debaixo do nariz dele, a treta dele é com uma promessa feita e não cumprida. Não exatamente com o fato do padre se casar ou conhecer o sexo, não é exatamente isso. Para ele, incomoda o fato deles estarem descumprindo algo que foi prometido, né? Poxa vida, mas isso aqui é uma promessa que vocês fizeram, isso aqui é uma regra, um dogma da igreja. Vocês entraram aqui para a vida celibatária sabendo dessa regra, é mais nesse sentido, certo? E por fim, a mais famosa de todas as práticas, a venda de indulgência. O que é uma indulgência? Perdão. O perdão estava sendo vendido e você poderia comprar esse perdão para você, né? Para um pecado que você cometeu, e você compraria da igreja esse perdão. No filme isso é retratado até como um papel. Quando você comprava o seu perdão, você recebia um papel, né? A garantia de que você foi perdoado através desse papel. Mas você poderia comprar indulgência ou um perdão para um parente seu que já estivesse morto. Yes. Alguém que poderia ter morrido e que talvez estivesse esperando ir para o céu num lugar chamado purgatório. Então, quando você pagasse pelo perdão dessa avó que morreu, desse tio que morreu, essa pessoa sairia do purgatório e iria para o céu. Sim, galera, isso era uma prática do cenário da Baixa Idade Média que persiste, que continua na Idade Moderna e que o Martinho Lutero vai ver como um padre. Daqui a pouco eu vou te mostrar um mini currículo dele, brevíssimo currículo do Lutero. Você vai ver que ele está dentro da igreja, vendo a simonia, vendo o nicolaísmo, vendo a venda de indulgências. Ele não vai achar isso certo. Talvez você pense assim também, Jeane, mas a gente vê coisa errada na igreja até hoje, né? Tem padre corrompido aí até hoje, tem líder religioso corrompido na própria igreja do Lutero. Verdade, eu concordo com você. Mas a gota d'água para o Lutero, porque o Lutero poderia encarar assim também, né? Meus colegas não conhecem muito a Bíblia, meus amigos não estão cumprindo a promessa que fizeram. Mas que chato, que coisa ruim. Mas quando é o Papa que participa, que autoriza, vamos dizer assim, uma dessas práticas em específico,
aí é a gota d'água para o Lutero, porque eu imagino que ele pensou assim, ah, não, o líder máximo, que é o Papa, está envolvido nessas corrupções todas, nessas práticas erradas, então para mim chega. Veja o ano, 1517 é o ano da Reforma Luterana, que estava lá no meu primeiro slide. O que aconteceu nesse ano para ser a gota d'água para o Lutero? O Papa convocou uma campanha de indulgências, então ele incentiva a venda de perdão, é isso mesmo, para que a Basílica de São Pedro, uma das principais, se não for a principal desse contexto, né, para que a Basílica de São Pedro fosse restaurada, fosse reformada. Então precisaria de grana, então o próprio Papa está convocando uma campanha de indulgências. Foi a gota d'água para o Lutero. Que Lutero, Jeane? Quem é Lutero? Opa! O Lutero, nascido em 1483 e morto em 1546, mas de morte morrida, tá? Não foi matado, não, ok? Filho de camponeses católicos e foi para a vida religiosa, se transformou em monge e não ficou só no baixo escalão, chegou a ser professor de teologia. Gosto de destacar esse ponto aqui, porque ele é um padre que dá aula, que estuda com afinco a Bíblia. Então eu gosto de brincar assim, ele não é um Zé Mané, alguém que tá lá, que não entende nada, que foi levado, que a vida religiosa seria melhor do que servo, né? Do que ser um camponês que ia trabalhar demais dentro de um feudo. Ah, que difícil, vou para a vida religiosa que vai ser mais fácil. Não, estando na vida religiosa, ele levou a coisa muito a sério, estudava a Bíblia pra caramba, transformou-se num professor de teologia, né? Então ele não é um Zé Mané, ele sabe o que ele está falando. Quando ele cita a Bíblia, quando ele diz que essas práticas que a gente viu lá estão contra a Bíblia, ele sabe do que ele está falando, porque ele lia e estudava muito a Bíblia. E aí, vendo aquelas práticas e estudando muito a Bíblia, ele escreve 95 teses, as famosas 95 teses. O que são 95 teses? Você já pensou num trabalho de doutorado, né? Tese hoje, 2020, é o trabalho de conclusão de um doutorado, né? Então, uma tese é um calhamaço, um estudo grande, depois de 4 ou 5 anos de estudo de uma pessoa, para essa pessoa se doutorar. Não é isso a tese, as 95 teses do Lutero. São 95 parágrafos, podemos pensar assim, 95 pontos que o Lutero não concorda que a igreja está fazendo e ele vai esclarecer, botar por escrito o que está errado, o que ele está discordando. Isso no ano de 1517. Estando com esse papel feito, né, com esses 95 parágrafos escritos, esse Lutero, que nessa imagenzinha desse slide aqui é o Lutero depois da reforma, bochechudinho, gordinho, cabeludinho, né? Aqui seria o Lutero da época das 95 teses. Claro que isso aqui é uma imagem, né, gente, para incentivar a sua imaginação. Não é real, óbvio, né? Mas o Lutero, na sua juventude, enquanto professor de teologia e o cara que escreveu as 95 teses, estaria nessa forma, nesse visual aí. Veja que a cena é a cena que eu quero falar agora. Ele pegou o que ele havia escrito, os 95 parágrafos, e pregou na porta de uma igreja, da onde ele estava lá, no Sacro Império Germânico. Isso significava que Lutero estava expondo, ele não guardou o papel dele, ele não vai mostrar só para os amigos dele que estudavam teologia junto com ele, não. Ele era comum nessa época, era o jeito de divulgar ideias, né? Lutero não está fazendo novidade nenhuma, não. Era normal fazer isso aí quando se queria divulgar alguma coisa. Mas a divulgação não para as pessoas, porque o que Lutero escreveu está em latim. Mesmo que ele tivesse em alemão, né? As pessoas não leem. A alfabetização nesse contexto é muito baixa. Em latim, então, que era a antiga língua dos romanos, que a igreja preservava e rezava a missa em latim, e a Bíblia era em latim, então Lutero escreve em latim, não para expor para o povão que vai na igreja, então vai passar por essa porta aí, não. É para a autoridade mesmo. Ele está chamando para uma conversa, ele está... olha, gente, eu penso isso aqui, fiquem sabendo, autoridades, bispos, arcebispos, papa,
saiba disso aqui, eu estou discordando disso, disso e disso. E só para ficar mais claro para você, eu trouxe 3 exemplos de 3 parágrafos. A 21ª tese, repare as palavras que o Lutero usa. Erram, sem dó nem piedade. Está errado. Os apregoadores de indulgências, ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgência do Papa. Deixa eu te dar o contraponto do Lutero para isso. Ele vai dizer, olha, esses caras que tá falando que eu posso comprar indulgência, que quando o Papa me dá o papel eu tô perdoado de todas as penas, eles estão errados. Porque eu leio na Bíblia que isso não garante salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Então tá errado isso aí. O contraponto do Lutero é a salvação que te leva para o céu, né? O perdão dos seus pecados que te faz ir para o céu, não vem por conta de um papel que você comprou do Papa, vem pela fé. A salvação é pela fé, não por boas obras, não por você comprar isso, por você fazer caridade, qualquer outra coisa, pela fé. 24ª tese. A maioria do povo é ludibriado, olha a palavra, ludibriado, com as pomposas promessas de indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. Isso também no filme a gente percebe. Pessoas simples, né? Analfabetas, pobres, camponeses, servos, vida sofrida, gastando o último dinheirinho que tem comprando a tal da indulgência. E Lutero não está insensível a isso. Isso no filme está bem retratado. Ele vê uma cena assim, de uma mãe com seu filho, toda suja, comprando uma indulgência. Não tem nem o que comer e está comprando uma indulgência. 27ª tese. Pregam futilidades. Ele não está aliviando, não. Percebam isso. Essa é a última tese que eu trouxe como exemplo. Futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório, conforme eu já tinha dito, né? Não precisava ser perdão só para mim, poderia ser para um parente que já havia falecido. Pois é, deu para sentir com 3 parágrafozinhos, com 3 das 95, como Lutero não está aliviando para a igreja. Ele está corajoso, ele está ousado e jogando na cara tudo que ele está achando errado, tudo que ele está vendo acontecer. O que a igreja vai fazer, galera? Como que a igreja vai tratar um cara desse? Em 1520, então, a coisa cozinhou. Em 1517, ele prega na porta da catedral de Wittenberg, né, lá no Sacro Império Germânico. Em 1520, depois da coisa cozinhar, depois da notícia chegar lá em Roma e o Papa ficar sabendo, a bula, que é um documento assinado pelo Papa, vem. A bula Exsurge Domini, na verdade, antes de excomungar definitivamente o Lutero, antes de expulsar o Lutero, ele é chamado a se retratar. Ele é chamado a renegar tudo que ele falou nos 95 parágrafos. Mas Lutero não volta atrás. A frase que ele teria dito seria mais ou menos assim, livre tradução dessa professora. Seria mais ou menos assim, se alguém me mostrar na Bíblia que eu estou errado, eu volto atrás, mas eu não estou vendo isso. Eu estudo a Bíblia, eu sei que o que eu estou falando tem embasamento bíblico, então eu não vou voltar atrás. Como ele não volta atrás, tem mais. Ele pega esse papel que o Papa fez, a bula papal, e rasga. Olha a coragem desse cara. Tá pedindo pra morrer, tá não? E aí, tendo rasgado essa bula no ato assim máximo de desrespeito ao Papa, aí sim ele é expulso. Mas veja bem, isso aqui é a primeira decisão religiosa. Isso é uma decisão da igreja, não é uma decisão política ainda. Dentro da igreja ele não será aceito mais, ele foi expulso, excomungado. Mas e dentro do Sacro Império Romano Germânico? Ele vai continuar? E dentro da política ele vai ser considerado um herege? Ele vai ser respeitado? Ele vai continuar com seus direitos? O que ele vai ser? Aí, em 1521, acontece a Dieta de Worms, que seria, na verdade, um julgamento envolvendo política, ok? Como se fosse um julgamento com juiz, poder judiciário, não um julgamento interno dentro da igreja. E, de novo, ele é convidado a renegar as suas ideias, a voltar atrás,
No filme isso também está muito bem retratado, os livros dele são colocados lá em cima, as 95 teses, cara, é isso aí mesmo, você tem certeza que você vai continuar afirmando? E Lutero não nega as suas ideias. Então ele é considerado pela política, não mais pela igreja, ele já está expulso da igreja, ok? Religiosamente já havia se tomado uma decisão, agora a decisão é política. Politicamente ele é um herege. Então decide-se nessa dieta que ele deveria deixar o Sacro Império Germânico. Tipo, você não é bem-vindo aqui. É uma expulsão também do seu país, vamos dizer assim, né? Do território onde você mora. No entanto, lembra de eu falar que o Império, nessa dieta, o Império tá ali, participação de muitos príncipes. Lembra de eu falar que nesse Império eu tenho muitos reinos, cada reino com o seu príncipe, que na verdade quem manda é eles? Pois é. E eu também anunciei que eu falaria de um desses príncipes. O príncipe da Saxônia resolve pegar esse Lutero, que agora é um refugiado. Sabe esses refugiados? Pensa esse cara da Síria, né? Vamos vir aqui para o século XXI agora. Quando um cara está lá na Síria, está vendo a sua vida em perigo, aí ele vai para a Europa. Ele é um refugiado, né? Se ele continuar onde ele está, ele pode morrer. Lutero, nesse contexto, ele é um refugiado. Ele foi expulso da igreja e expulso do império. Ele é um refugiado. Aí o príncipe da Saxônia resolve acolhê-lo. Então ele apoia e protege o Lutero. A partir desse momento que esse príncipe da Saxônia acolhe o Lutero e oferece abrigo e proteção, Lutero estará fazendo que mudou o mundo. Isso sim tem consequências para o mundo. Estando abrigado, refugiado, protegido por esse príncipe, Lutero vai dedicar a sua vida a escrever muitos livros, mas a traduzir a Bíblia. Isso é muito importante. A Bíblia em latim, lembra que Lutero manjava dos Paranauê? Porque o cara era professor de teologia, sabia latim. Ele pegou a Bíblia e começou a traduzir para o alemão, que depois vai ser traduzido para o inglês, depois para o português, enfim, aí o mundo vai conhecer a Bíblia. Nesse tempo em que ele está no esconderijo, vamos dizer assim, em que ele está sendo protegido por esse príncipe, Lutero ainda vai fazer muita coisa importante, ok? É aí que ele vai se casar também, né? Enfim. Preciso deixar outra coisa clara. Por que esse príncipe teria apoiado, protegido e acolhido Lutero? É importante a gente destacar que o Lutero vai acabar agradando a elite, tanto a elite nobre, né, a elite dona de terras, como esse príncipe da Saxônia, como os burgueses. Vou explicar os dois motivos, as duas classes, os motivos das duas classes. A nobreza. A nobreza está interessada, e esse príncipe da Saxônia certamente tem esse interesse, de realmente enfraquecer a Igreja Católica, pensando nas posses fundiárias da igreja. Nossa, falei bonito, nem precisava disso tudo. A igreja tem muita terra, e esses caras, essa nobreza, estão tão interessados em enfraquecer essa igreja, de olho nas terras da igreja, porque pense bem, se lá no Sacro Império Germânico a galera adere a Lutero e a igreja enfraquece, as terras que eram da igreja vão poder trocar de dono. Esse príncipe vai poder confiscar as terras da igreja católica, que é uma grande senhora feudal. Sim, a igreja católica tem muita terra nesse contexto. E se a igreja não tem mais fiéis, se uma nova religião surge, se a galera não está curtindo mais a igreja pode perder inclusive as suas posses econômicas. Então, esse é o interesse dessa nobreza proprietária de terras, aumentar as suas terras, pegar as terras que são da igreja e ficar para eles. E o interesse dos burgueses? Lembra que os burgueses não se encaixam na Idade Média? Eu tenho apenas 3 classes. Clero, nobreza e servos. O burguês não é nenhum desses. Ele não é ligado à igreja, portanto ele não é do clero. Ele não tem terra. Alguns vão até comprar, mas a maioria não tem terra, então eles não são nobres, nem tem sangue azul, não tem sobrenome. E eles não são servos. Cadê o burguês aqui? Ele não encaixa.
E eles eram condenados pela Igreja Católica pela usura, por ganharem dinheiro com o comércio em cima do templo. E a igreja dizia, mas o templo não pertence a vocês, vocês estão em pecado. Isso é usura, é o juro que a gente pratica hoje em dia. Eu te empresto R$10, no mês que vem, quando você for me pagar, você me devolve 12. Eu ganhei R$2 em cima dos 30 dias, mas esses 30 dias são de Deus. É isso que a igreja dizia. E a gente vai ver que o Lutero não vai ter essa condenação. Então os burgueses vão se identificar mais com o Lutero, com a pregação do Lutero, com a nova religião que vai surgir, ok? Então Lutero tem o apoio da nobreza, pelos motivos que eu já falei, e os burgueses também vão se interessar nessa nova religião, nas ideias do Lutero em peitar a igreja, né? Ok, Lutero tá guardadinho, protegidinho, beleza. Lutero tá traduzindo a Bíblia, escrevendo muita coisa que é estudado até hoje. O protestantismo ainda se vale da produção intelectual do Lutero, os livros do Lutero ainda são muito importantes. Então deixa o Lutero lá escondidinho e o resto. O que mais que tem como consequência? Essa revolta camponesa, que vai acontecer entre 1523 e 1525, é a prova de que a reforma luterana não é uma reforma que se limita à esfera religiosa. Veja bem, eu estou falando de uma revolta de camponeses, e vocês vão ver que as causas são sociais, não são religiosas. Os camponeses não estão reclamando de não poder fazer sexo antes do casamento ou ter sexo por prazer, não estão reclamando de um princípio religioso, de uma ordenança religiosa. Não, eles vão reclamar das condições sociais que eles vivem. O líder desses camponeses, que vão aproveitar esse contexto para fazer as suas reivindicações, é o senhor Thomas Muntzer, estou aportuguesando aqui, que eu não vou saber pronunciar exatamente, corretamente o nome desse cara. O senhor Thomas é um padre, possivelmente amigo do Lutero, né? Que adere à reforma, que gosta do que o Lutero está falando, que concorda com muita coisa que o Lutero fala, exceto na questão do batismo. O único ponto de discordância, talvez seja o único, mas um dos pontos de discordância do Thomas com o Lutero seria apenas o batismo. Lutero vai dizer que o batismo tem que ser quando criança, assim como já era na Igreja Católica. O Thomas e a galera que vai seguir junto com o Thomas, que vai ser liderado pelo Thomas, são chamados de anabatistas. Até essa revolta é chamada de revolta anabatista também, porque eles acham que o batismo tem que acontecer na idade adulta e não quando criança. Esse é o ponto de discordância religiosa. Mas quais as causas, Diane? Pelo que esses caras estão revoltando? Contra o que estão falando? Eles estão pedindo, solicitando, aproveitando aquele contexto. Vocês concordam que o momento, quando está agitado, a gente aproveita para resolver outras coisas, né? Sabe quando você vai fazer uma faxina no quarto, você já aproveita e já limpa o guarda-roupa também? É meio isso. Lutero já estava fazendo um alvoroço, já tinha levantado a poeira. Os camponeses liderados pelo Thomas aproveitam o contexto para aprofundar as mudanças, para que essas mudanças não sejam apenas religiosas, mas sejam também estendidas ao campo social. E aí eles estão pedindo que a servidão seja abolida, então abolição da servidão, e eles estão pedindo uma espécie de reforma agrária, uma coletivização de terras para os camponeses. Camponês, servo, trabalha para senhor feudal, ok? E o que eles estão pedindo? Que um pedacinho de terra seja dado a cada camponês, que as terras sejam coletivizadas. Gente, isso aqui se trata de uma reforma social. Os caras estão reclamando de uma desigualdade que existe, não está errado não. Existe embasamento, existe um fundamento que o Thomas está pedindo junto com seus liderados, né? Aproveitando o contexto, vamos resolver essa servidão, isso é muito injusto. A gente paga muito imposto, a gente sofre trabalhando muito, no que cada um de nós tem uma terra. Essa é a bandeira da revolta camponesa.
Perceba que não é uma bandeira religiosa, é uma bandeira social. E aí eu te pergunto, Lutero apoiou o amigo dele? O padre que apoiou Lutero na reforma, que concordou com a maioria das ideias do Lutero, teve apoio do Lutero? Não. Lutero acabou condenando essa revolta. E nós podemos pensar no motivo. Lembra que Lutero tem apoio da nobreza, do príncipe da Saxônia? Aderir à revolta camponesa, defender que ela é justa, né, que essa revolta é justa e que tem fundamento, poderia significar para o Lutero um conflito com os nobres que estão protegendo ele. E sem a proteção desses nobres, Lutero poderia ser morto. Sim, galera, outros padres antes do Lutero, que tiveram a mesma ousadia dele em criticar a igreja, pagaram com suas próprias vidas, foram queimados na fogueira. E Lutero só não tem esse fim por conta do apoio do príncipe da Saxônia. Se Lutero perde esse apoio da nobreza, a igreja poderia vir atrás dele, ele estaria desamparado, desabrigado, a igreja poderia encontrar esse cara e matar, né? Para demonstrar que ela que manda e que está errado o que o Lutero fez para outro Lutero não aparecer. E para continuar as práticas de queimar os hereges, que a igreja já fazia isso. Então é isso, Lutero condena camponeses para não perder o apoio da nobreza. E continuando, Lutero está escondidinho, mas as ideias dele não estão escondidinhas. As ideias estão sendo divulgadas, ele tem seguidores. Ele tem pessoas que gostam e que não estão escondidas porque não tem perigo de serem pegas pela igreja e que estão espalhando as ideias do Lutero. Burguês vai gostar das ideias, conforme eu já disse, nobre vai gostar das ideias. E aí, até para além do que imaginou Lutero, o luteranismo vai surgir, que é uma nova religião. Uma igreja nova vai surgir para além do que imaginou Lutero. Mas como que essa expansão das ideias do Lutero, esse surgimento dessa nova religião, vai ser encarado pela política, né? Dentro do Império Germânico, como que os príncipes vão lidar com essa expansão? Veja bem, em 1529 acontece a Dieta de Spira. O Império Germânico declara que tudo bem, a gente está sacando que as ideias estão sendo divulgadas, o pessoal está gostando, até os servos estão gostando das ideias do Lutero, os burgueses, está todo mundo curtindo o cara. Então é o seguinte, nós vamos tolerar. Tudo bem, a gente expulsou Lutero aquela vez, mas ele está tendo muito seguidor, a gente vai tolerar. Mas nós não aceitamos expandir para além de onde já tem seguidor. Traduzindo em miúdos, se ali na Saxônia tem seguidor, eles podem continuar com a religião deles, eles podem fazer a reunião deles, montar a igreja deles, tudo bem, a gente vai tolerar. Mas não é para sair dos limites da Saxônia. Pensando num alcance maior, é como se o Império Germânico estivesse falando assim, ó, não leva para a França não leva ali para a Inglaterra não leva para Portugal, não deixa sair daqui não. Proíbe expansão para além dos limites onde já tinha seguidor, certo? Só que a galera luterana não gostou disso. Eles querem expansão. Eles vão questionar o Sacro Império Germânico sobre liberdade religiosa. Eles vão dizer, vocês não estão sendo tolerantes coisa nenhuma, dá liberdade pra gente. E se a gente quiser ir para outro país, levar a nossa fé, e daí? E aí, em 1531, por conta desse desencontro, que eles não gostaram dessa proibição da expansão, estão pedindo mais liberdade, os luteranos vão enfrentar essa nobreza católica, lá no Sacro Império Germânico, mas eu preciso já fazer um reforço aqui, esse confronto não se dará apenas no Sacro Império Germânico, galera, não. A partir desse momento, esse contexto aqui, para mais alguns anos para frente, as brigas religiosas, os confrontos religiosos, os conflitos religiosos vão ser muito normal. Os católicos, alguns deles não vão receber essa nova religião muito bem. Então vai ter morte mesmo, os luteranos, os outros calvinistas, daqui a pouco a gente estuda isso,
Vão ser perseguidos, mortos mesmo, porque essa nova religião não vai ser aceita. Muitos conflitos que vão extrapolar a religião e vão para a política, e aí conflito dentro da política por raízes religiosas, porque um rei é protestante, o outro é católico e dá treta. Nossa, esse contexto vai ser de muita intolerância, de muita morte por conta dessas novas religiões. E aí, depois de tantos anos nessa guerra civil, ali dentro do Império Germânico, luteranos brigando com a nobreza católica, finalmente em 1555, o imperador decreta a Paz de Augsburgo. O que dizia essa Paz de Augsburgo? Tudo bem, para mim não tem problema então se vocês se expandirem, a religião do povo será a religião do príncipe, não interessa onde seja, vocês estão livres, eu estou liberando a expansão. Se o povo gostar e o príncipe também, problema de vocês, está liberado. E por fim, para a gente finalizar, a doutrina luterana vai sendo desenhada e consolidada, né? Com o crescimento do número de fiéis, as novas igrejas começam a serem abertas e os fiéis estão indo e a coisa vai se organizando e vai se robustecendo. E está aí até hoje. A doutrina luterana ainda é muito baseada nesses 5 pontinhos. Eu trouxe um resuminho mesmo. 5 pontinhos. A salvação continua sendo até hoje, para as igrejas luteranas do Brasil, do mundo inteiro, a salvação continua sendo pela fé e não pelas obras, e não pela caridade, e não por comprar uma indulgência. Qualquer pessoa, já que Lutero traduziu a Bíblia do latim, né, para o alemão e depois continuou para as outras línguas. Então, toda pessoa pode ter livre acesso e livre exame da Bíblia. Não é mais uma coisa restrita a padres, não mesmo, não. A Bíblia está aí disponível para qualquer pessoa. O sacerdócio universal é instituído. O que isso significa? Qualquer pessoa é considerada um sacerdote com livre acesso a Deus. É por isso que os luteranos não têm a prática da confissão, eles não procuram o padre ou o líder deles para confessar o pecado, para o padre liberar o perdão. Eles podem ter acesso a Deus e eles pedem perdão diretamente a Deus. O culto aos santos foi extinto e é por isso que numa igreja luterana, numa igreja protestante, porque depois vieram muitas outras, né? Baseado no Lutero, mas aí muitas mudanças, muitas ramificações. O culto aos santos não é praticado. Desde lá atrás o Lutero já extinguiu isso. E a infalibilidade do Papa, que era um princípio do catolicismo, foi trocada pela infalibilidade da Bíblia. Para os católicos o Papa não falhava, para os luteranos a Bíblia não falha, é diferente. E esses princípios continuam vigorando até hoje, né? Princípios básicos da doutrina luterana estão aí. Finalizo com essa charge que tem a ver com o segundo tópico do livre exame individual da Bíblia. Veja que do lado esquerdo você tem pessoas discutindo sobre questões teológicas. O batismo é para salvação. Não é não. Jesus Cristo não é Deus. Não se pode doar sangue. Tem que guardar o sábado. A minha igreja que acerta. E mais um monte de comentário que você pode dar uma pausa aqui no vídeo e ler todos. E Lutero, sentado na mesa, acompanhado de uma cerveja da boa, né, como um bom alemão, gostava de tomar cerveja, e de um livro real dele que se chama Conversas à Mesa, e ele estaria se questionando todo triste. O que eu fiz? Por que eu fui criar essa reforma protestante? Lembra que ele defendia o livre acesso, o livre exame da Bíblia? Lembra que ele traduziu a Bíblia para que qualquer pessoa pudesse ler, não só os padres lerem o latim? Pois é, olha a consequência. Um monte de igreja se originou a partir daí. Cada uma interpreta a Bíblia de um jeito, porque Lutero falou que era livre, todo mundo podia ler, interpretar. E aí a gente tem esses desencontros de ter doutrinas, de pode, não pode. E Lutero nem imaginava que causaria isso tudo, estaria arrependido. O que eu fui fazer? Legal, né? Acho essa charge bem real. É isso, galera. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais da história desse popstar do protestantismo, o senhor Martim Lutero, e a sua reforma luterana.
Até a próxima!